Olá, meus amigos. Hoje eu vou falar a respeito do coronavírus, tá? Antes eu queria pedir para você dar o seu like já, depois você vai esquecer, né? Se você não gostar do vídeo ao final, você tira ele depois. Mas aproveita agora esse momento, já dá o seu like. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve, né? Liga as notificações para receber quando tiver vídeos novos, tá bom? Bom, vamos lá. A mídia tem falado muito a respeito do coronavírus, né? E aí tem se falado muito a respeito do risco de uma pandemia global. O que é uma pandemia? É uma epidemia que pega realmente o mundo todo, né? Inclusive, vi uma notícia que tem um jogo que você cria um vírus para dizimar a humanidade. E parece que teve tantos downloads desse jogo que a plataforma não suportou, né? Então, esse é o tema que é um tema atual, né? Em primeiro lugar, vamos falar especificamente do coronavírus, né? O coronavírus é um vírus que ele migra dos animais para os seres humanos, né? Então, tem aí notícias de que foi criado em laboratório vírus para diminuir a população da China, né? Na verdade, a grande maioria dos vírus que a gente tem, que infectam os seres humanos, são vírus que receberam uma mutação e que pularam de um animal para começar a infectar um ser humano. Então ele recebe uma mutação que permite que ele consiga também entrar nas células dos seres humanos. Isso é um processo absolutamente natural da formação dos vírus, né? Os primeiros vírus, inclusive, eles infectavam as plantas, né? Então, os retrovírus, que são vírus que, por exemplo, deu origem ao HIV, lá os antecedentes deles infectavam plantas, né? Depois foram evoluindo para infectar animais, mamíferos, né? E aí sofreram uma mutação em algum momento e começaram a infectar os seres humanos, né? A gente já tem outros vírus dessa família do coronavírus que infectam os seres humanos, né? Tivemos uma epidemia que foi uma epidemia preocupante em 2002, em 2012, né? Uma chamava-se SARS, a outra chamava-se MERS, né? E aí um pouco do pânico que se teve quando tivemos essa infecção pelo coronavírus agora é porque aquelas infecções antigas do SARS e do MERS eram infecções muito graves, tá? Então a gente já ficou ressabiado com isso, né? Se estima que provavelmente este vírus atual ele veio do contato com os morcegos, né? Diz que lá em Wuhan, na China, o pessoal gosta de fazer sopa de víscera de morcego, tá? Então pode ser que tenha vindo disso, não é uma certeza absoluta, mas veio de algum mamífero, né? E aí o que preocupa, assim, aí a OMS, no primeiro momento, colocou um risco moderado de pandemia, depois sofreu uma certa pressão e aumentou o risco para um risco alto, né? Porque é um vírus que tem uma capacidade de contágio um pouco maior, né? Então, isso gerou um grande caos, né? Na China, em especial. São países muito populosos, que as pessoas vivem uma grande quantidade de pessoas, né? Quer dizer, Wuhan é uma cidade que pouca gente já tinha ouvido falar antes, né? Mas ela é do tamanho da cidade de São Paulo, por exemplo, né? Então a gente está falando de um país que tem um terço do mundo, quase, né? A China. Então tudo lá ganha uma proporção muito grande, causa caos, tem essa capacidade de transmissão, né? Bom, o coronavírus, ele é um vírus que os sintomas são como os sintomas de gripes, né? Então são febre, tosse, né? Ele pega o trato respiratório, então são como sintomas de gripe, né? É um pouco mais grave que a gripe comum, né? Então, para a gente ter uma ideia, uma gripe comum tem aí uma mortalidade de 0,1 a 0,2 por infectado, né? Essa infecção do coronavírus tem uma taxa de mortalidade de 1 a 2%. Então é 10 vezes mais grave do que uma gripe comum, né? Também a infectividade é menor do que da gripe comum, espalha menos. E é um vírus que 80% das pessoas que morreram eram idosos
e 80% das pessoas que morreram tinham doenças crônicas já, ou seja, elas tinham alguma imunossupressão, né? 20% realmente tiveram um quadro muito grave, não era esperado, né? Então é uma preocupação, mas a gente ainda está falando de um perfil de uma gripe que é mais forte, né? Mas como a gripe, que vai ser um problema mesmo para as pessoas idosas, né? E aí existe todo um movimento de criar sempre este pânico, né? A mídia, ela se alimenta da criação do pânico, né? Ela torna as pessoas reféns de você ficar preso naquela formação de notícia. Se você não souber, você não vai estar se protegendo, então você precisa de mim para poder estar informado, para poder se proteger, né? É verdade que a informação, ela protege a gente, mas existe um limite entre a produção de informação e a produção do pânico e a indústria do terror, né? Que é um outro tema, né? Que é uma coisa fomentada especificamente para gerar receita, né? Para prender as pessoas que já têm uma tendência a entrar em pânico, que precisam sentir medo, né? E aí o coronavírus está acontecendo isso com ele, na minha opinião. Veja, eu não tiro a gravidade do coronavírus, é importante que a gente tome medidas para controle das epidemias, né? É importante que a gente... Mas isso é um processo natural, né? De cada 5 anos a gente vai ter sempre uma epidemia nova, né? O que muda agora é a velocidade da comunicação da informação. Mas a gente sempre teve epidemias novas porque existe uma taxa de mutação dos vírus. Essa é o processo de evolução dos seres vivos, né? Então, os vírus, eles mutam, eles causam modificações na gente, né? A gente evolui para poder suplementar os vírus, né? Este é um processo natural. É claro que ninguém quer morrer para fazer a evolução natural da espécie, né? Não é isso. Mas são processos que, se a gente olhar historicamente, sempre aconteceram, né? Tem um livro que chama Armas, Germes e Aço, né? É um livro que conta a respeito da dominação espanhola das Américas, né? 90% dos indígenas das Américas foram mortos não por armas, mas por vírus, né? Os europeus, como já viviam em confinamento, já tinham tido várias epidemias por viver já em cidades urbanas há mais tempo, eles tinham mais imunidade e eles carregavam alguns daqueles vírus com eles, que para eles não era fatal. E aí isso foi o maior responsável pela morte dos indígenas nos nossos países, pela dominação das Américas, né? Da colônia espanhola, portuguesa, essa história toda que a gente já conhece, né? E uma coisa que é importante da gente saber é que no Brasil, por exemplo, um risco muito maior é a epidemia da dengue, epidemia da febre amarela, epidemia do sarampo. O sarampo tem uma capacidade de contágio muito maior do que o coronavírus. A febre amarela tem uma mortalidade entre 30% e 50% de cada infectado, muito maior do que os 2% do coronavírus. A dengue tiveram epidemias no Brasil de dengue que infectaram mais de 1 milhão de pessoas ao ano, né? A quantidade de pessoas que morreram da dengue em alguns anos de epidemia, alguns anos que se passaram de epidemia que foi maior, né, foram maiores do que os aviões que caíram aí, que são tragédias que chocam muitas pessoas, né? E parece que existe uma certa normose em relação a isso. A gente acha normal já estamos acostumados com a dengue, né? A febre amarela, não precisa tomar vacina, a vacina é ruim, não faz bem. A gente está falando de uma epidemia que, se você contrair o vírus, você tem 50% de chance de sobreviver, né? É muito maior, né? Não estou falando das pessoas que têm algum problema de saúde que não podem tomar a vacina, né? Justamente quem é saudável deve tomar a vacina para proteger essas pessoas, porque você impede a circulação do vírus, né? Então tem alguns elementos aí
que a gente precisa entender um pouco melhor, que é muito mais do que você usar uma máscara quando você for pegar um avião, ou deixar de viajar porque está tendo uma epidemia. Sempre houveram essas epidemias. Essas epidemias sempre existiram. Tá? E como se protege então dos vírus como um todo? Como eu devo fazer para manter essa saúde? Né? Bom, a primeira regra, isso eu aprendi quando eu entrei no primeiro ano de medicina. Né? Quando entrei no primeiro ano de medicina, eu peguei todas as infecções que existiam no hospital. Todas as infecções que tinham circulando lá, eu peguei. Eu me lembro um colega meu mais velho, ele chegou para mim e falou assim, você vai aprender, depois de um ano aqui, a não ficar mais passando o dedo na boca, na orelha, no olho, a mão vai ficar distante do resto do rosto, né? Então, uma das coisas é isso, primeiro lavar as mãos mesmo, né? Um hábito importante, né? Muito mais importante do que você usar máscara, por exemplo, né? Você evitar ficar passando a mão nos olhos, na boca, na orelha, que são regiões, especialmente quando você está num local público, né? E você entrou em contato com secreções de maneiras diversas, né? Esse é um cuidado que você deve ter sempre, né? A máscara, ela protege você contra o coronavírus? Não, ela não protege. Sinto te informar, ela protege contra outros vírus, né? Contra o coronavírus precisa ser uma máscara especial, que chama N95, que ela tem a capacidade de impedir micropartículas, né? Então, eu não recomendo o uso de máscara nos aviões, né? Se tiver uma pessoa realmente espirrando, uma coisa assim, essa pessoa precisa ter um cuidado especial, porque a gente está falando de um risco de pandemia, esse risco existe. Mas a gente precisa ter um entendimento maior para poder fazer aquilo que precisa e não aquilo que não precisa, né? Então a gente podia usar toda essa energia do risco de epidemia para fazer uma força-tarefa de controle da dengue nesse ano de 2020, que está voltando com mais força, que já tiveram muitos infectados já. Tá? Bom, e uma reflexão final que eu queria fazer para finalizar o nosso vídeo a respeito dos vírus, né? É justamente esse. Então a gente deu muita atenção para o coronavírus, que é um vírus que a grande preocupação, a grande infecção é fora, é lá na China, como se eles fossem os inimigos, né? E eu primeiro trouxe a atenção que a gente precisa se preocupar com os nossos, a gente precisa se preocupar com a dengue, com a febre amarela, com o sarampo, né? E a segunda reflexão que eu vou fazer é que existe um outro inimigo também que está dentro da gente, que são os nossos maiores inimigos, que são os nossos pensamentos, né? O nosso maior inimigo somos nós mesmos, né? Então, vamos trazendo esse movimento para dentro para você poder justamente ir se protegendo daquilo que está mais próximo primeiro. Às vezes a gente não dá bola e fica falando o problema está lá fora, eles é que são os culpados, né? Então essa era a reflexão que eu queria trazer hoje, essas foram as informações a respeito do coronavírus. Se você tiver perguntas pode fazer, eu vou tentar responder. Um abraço e até a próxima.